Seja bem-vindo à quarta mensagem da série Aliviando a Bagagem. Hoje o meu tema com vocês é o seguinte: aliviando a bagagem do cansaço. Salmo 23, versos 1 e 2 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É normal sentir-se esgotado, especialmente depois de um dia atarefado de trabalho. E a origem disso nem sempre é física, pode ser um esgotamento emocional e também pode atingir adultos e crianças. Esse cansaço é anormal e ele pesa demais a bagagem da vida. Falamos que há cansaço mental quando seu corpo ultrapassa a capacidade de processar informações e sofre algumas consequências físicas e mentais, tais como falta de concentração, insônia, alteração no organismo, hipertensão, dores e gastrites, além de baixar a imunidade e provocar outras doenças. Os principais sintomas do cansaço mental são desânimo, cansaço excessivo, sonolência, insônia, dificuldade de concentração, perda de memória, alterações constantes de humor, irritabilidade, angústia e tristeza. Uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que 98% das pessoas entrevistadas sentiam um ou mais dos sintomas de cansaço mental. Na verdade, estamos diante de um quadro que mostra que a humanidade está vivendo um cansaço anormal, que tem levado o ser humano a viver triste, amargurado e sem expectativas para viver. Talvez essa seja a realidade da sua vida. Talvez você esteja vivendo um cansaço nesse tempo, que é um cansaço completamente anormal, que tem levado você a viver uma vida triste, que tem levado você a viver uma vida amargurada, que tem levado você a viver sem esperanças, sem expectativas de viver. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos versos que nós lemos no início dessa mensagem, Davi faz menção do pastor. E isso aqui é muito significativo. Por quê? Porque a ovelha é um animal que tem muitas dificuldades para pegar no sono. Para uma ovelha dormir bem, ela precisa estar muito calma e segura. Nada de predadores por perto, insetos no ar, nem fome no estômago. A ovelha é extremamente inofensiva e ela depende de toda ajuda externa para experimentar cuidados tão bem elaborados. Ela precisa então de um pastor. Ele vai guiá-la com toda a segurança e fazê-la descansar em pastos verdes e beber águas tranquilas. Sem a ajuda do Supremo Pastor, Jesus Cristo, é impossível nós conseguirmos aliviar a bagagem do cansaço. Somos ovelhas, e se somos ovelhas, precisamos de ajuda externa, e essa ajuda externa é a ajuda do Supremo Pastor. Precisamos da sua ajuda para descansarmos e pararmos de lutar sozinhos. Somos tão complexos e ao mesmo tempo tão frágeis que dependemos de Deus para que isso seja possível. Eu quero ler com vocês aqui o Salmo 116, e eu quero tirar desse salmo algumas lições que vão nos ajudar a aliviar a bagagem do cansaço. O Salmo 116 diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filha da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor todos os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aqui o salmista nos ensina como nós podemos aliviar a nossa bagagem do cansaço. Então, se você está se sentindo cansado nesse tempo, e é um cansaço completamente anormal, você precisa então olhar para a palavra de Deus nesse tempo. Você precisa concentrar-se na palavra de Deus nesse tempo e buscar na palavra de Deus o alívio para a bagagem do cansaço. Quais são as lições então que nós podemos tirar desse texto e que nos ajudarão a aliviar a bagagem do cansaço? Em primeiro lugar, para aliviar a bagagem do cansaço, peça ajuda a Deus em oração. O salmista disse assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Irmãos, dialogar com Deus é uma válvula eficaz de escape das pressões internas que a vida nos proporciona. Quando as coisas não vão bem e persistem em não mudar, você pode e deve utilizar a poderosa arma da oração. Em tempos de cansaço anormal, eleve uma oração a Deus e se livre dessa bagagem. Os maiores homens da história bíblica contaram com essa ajuda e experimentaram milagres da parte de Deus. Na maioria das vezes que Deus atuou na vida humana nesse processo, nós encontramos muita oração. Quando pedimos ajuda a Deus em oração, nós somos capazes de checar os nossos anseios, de expressarmos a nossa dependência dEle e de aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Então, diante do cansaço, seja ele físico, mental ou espiritual, fale muito com Deus em oração. Converse com Ele em oração, diga para Ele tudo o que você precisa dizer. Não use palavras soltas no ar, mas simplesmente abra o seu coração com palavras sinceras, crendo que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele está trabalhando para aliviar a pesada bagagem do cansaço. Deus está sempre com seus ouvidos atentos à sua oração e ao seu pedido de socorro. Então, em tempos de cansaço, ore a Deus, leve a Ele o seu pedido de socorro. Há uma música sacra cuja letra diz o seguinte: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Não há nada melhor para aliviar a bagagem do cansaço do que pedir ajuda a Deus em oração. E é interessante porque Deus é o único que de fato pode nos ajudar com todas as ferramentas necessárias para que nós possamos de fato aliviar a bagagem do nosso cansaço. Então, se você está se sentindo cansado nesse tempo, peça ajuda a Deus em oração. Eu aprendo uma segunda verdade. Eu aprendo que para aliviar a bagagem do cansaço, entenda que os problemas da vida são inevitáveis. Não adianta você ficar pensando que você não vai ter problemas na vida. Você precisa entender que os problemas da vida, eles são inevitáveis. O salmista disse isso, ele disse assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram.
Lá no verso 8 ele diz assim: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Então não adianta, uma das únicas certezas da vida é a seguinte: enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos ter tempestades. Sabe por quê? Porque este mundo em que nós vivemos está sob a influência do pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo dorme no maligno. E o pecado que está dentro de nós, ele faz com que esse mundo piore mais e mais a cada dia. Desde que Adão pecou, passou a existir doenças, problemas nos relacionamentos interpessoais, ansiedade, desigualdade e muitas outras coisas. Para você ter uma ideia da devastação que o pecado tem causado, a Bíblia revela que a própria criação geme com dores de parto à volta de Jesus. Sabe por quê? Porque ela tem sido profundamente afetada pelo pecado deste mundo, por esse sistema pecaminoso. Diante dessa verdade, então, irmãos, existe uma oportunidade para você aliviar a bagagem do cansaço. Se você considerar que sofrer ao lado de Jesus é completamente diferente da maneira como você vem vivendo. Se eu entendo que eu não vou conseguir viver nesta vida sem problemas, então eu preciso saber quem é que vai andar comigo nesse tempo. Eu preciso saber com quem eu vou viver nesse tempo, que vai me encorajar a continuar vivendo a despeito dos problemas que eu enfrento. Até as situações adversas, Deus usa para o nosso benefício. Assim, se sua vida pertencer a Jesus, nenhuma situação será capaz de separar você do seu amor. Se os problemas da vida, então, eles são inevitáveis, eu preciso crer que Deus está no controle da minha vida e que Ele está trabalhando para transformar todos esses problemas em benefícios. Aquilo que eu não consigo enxergar com os meus olhos físicos, Deus tem feito num tempo e numa área espiritual. Dentre esses benefícios, Deus está trabalhando para o meu crescimento espiritual, para que a minha experiência possa ajudar outras pessoas e para adquirir um maior conhecimento dEle. Se você está enfrentando um tempo de lutas, Deus está trabalhando para o seu crescimento espiritual, para que a sua experiência possa ajudar a outras pessoas e para que você possa adquirir um maior conhecimento dEle. A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O cansaço é aliviado na bagagem da nossa vida, quando entendemos que os problemas são inevitáveis, que eles fogem do nosso controle, mas não fogem do controle daquele que reina sobre a nossa vida. Enquanto nós cremos, Deus trabalha para o nosso bem. Você está cansado? Entenda uma coisa: os problemas são inevitáveis, mas o mesmo Deus que operou no passado, opera no presente e vai continuar operando sempre. Então creia que Deus está trabalhando para o seu bem. Em terceiro lugar, para aliviar a bagagem do cansaço, creia no caráter infalível de Deus. O salmista disse o seguinte: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Só aqui ele falou sobre 3 características do caráter de Deus: misericordioso, justo e compassivo. E ele vai continuar dizendo: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Somos encorajados pelo salmista a acreditar em Deus como nunca, a acreditar e crer no seu caráter infalível. Ele é um Deus que possui atributos que nenhum outro Deus que os homens idolatram possui. Deus é misericordioso e sobre a sua misericórdia, a Bíblia diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua
fidelidade. Creia no caráter infalível de Deus. Deus é misericordioso e sobre a sua vida hoje Ele já renovou a sua misericórdia. E amanhã Ele tem uma misericórdia nova para você. Deus é misericordioso, creia na misericórdia de Deus, creia no caráter infalível de Deus. Sobre a justiça de Deus, as Escrituras dizem o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Salmo 36:6 diz assim: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Deus é justo, tudo o que Ele faz é perfeito, seus caminhos são justos, e nós podemos crer no caráter infalível de Deus, e a justiça faz parte do caráter infalível de Deus. Sobre a compaixão de Deus, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Salmo 145:8 diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Preste atenção, se o caráter de Deus abriga misericórdia, justiça e compaixão, então decida crer no caráter infalível de Deus. Você não ficará decepcionado. O segredo está em acreditar em quem Deus é e não no que Ele pode fazer. Se você está cansado demais, e esse cansaço é anormal, e ele tem trazido tristeza para o seu coração, uma vida sem expectativas, eu quero convidar você a crer no caráter infalível de Deus, num Deus misericordioso, num Deus justo e num Deus compassivo. E, em último lugar, eu aprendo, para aliviar a bagagem do cansaço, tenha um coração agradecido. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. A gratidão alegra o coração do pai e traz paz ao coração do filho. Ter um coração agradecido revela que você tem muito mais motivos para celebrar, mesmo vivendo um tempo de pesada bagagem do cansaço. A gratidão é uma demonstração do quanto honramos a Deus, porque reconhecemos então quem Ele é, reconhecemos que tudo que temos e que tudo que somos vem dEle, pertencem a Ele. No meio do seu cansaço, se você observar bem atentamente, verá com seus próprios olhos muito mais razões para agradecer do que murmurar. Deus tem se revelado a você nas coisas mais simples da vida. Mas por causa da sua vida agitada, você não tem percebido os pequenos milagres de Deus, dia após dia. Um coração agradecido, ele reconhece e ele celebra os feitos de Deus em todo o tempo. Um coração agradecido descansa. Um coração agradecido desfruta de paz. Um coração agradecido é capaz de sorrir mesmo quando o tempo é de chorar. Você já parou para agradecer tudo que Deus fez por você nesse dia? Quantas coisas Deus fez por você nesse dia? Experimente fazer isso, faça uma agenda, e nessa agenda, ao invés de você colocar só pedidos, coloque as suas gratidões. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com muito mais coisas que você tem para agradecer a Deus do que para pedir. Com certeza, se você fizer isso, você sentirá a bagagem do seu cansaço indo embora da sua vida e um novo horizonte se abrindo diante dos seus olhos. Descanse então nessa certeza. Qual a certeza, pastor? De que Deus é bom o tempo todo. Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite fazendo menção novamente ao segundo verso do Salmo 23, que diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Você está cansado? Sua bagagem está pesada demais? Deus, o nosso supremo pastor, quer levar você a pastos verdejantes, a um lugar onde você pode descansar, a um lugar onde você pode repousar e desfrutar de águas tranquilas. Na verdade, Deus
deseja aliviar a bagagem do seu cansaço. Para aliviar a bagagem do seu cansaço, peça ajuda a Deus em oração. Entenda que os problemas da vida são inevitáveis. Creia no caráter infalível de Deus e tenha um coração totalmente agradecido. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa praticar tudo aquilo que você aprendeu aqui nessa noite, para que todo o cansaço da sua vida vá embora e que você experimente o descanso que vem do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, preste atenção e cante essa canção. Eu tenho certeza que Deus já começou a aliviar a bagagem do seu cansaço.